Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Olá, comunidade, boa noite, é uma alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo um programa do Auri, que é só alegria como sempre, só sucesso, é sempre pra cima, sempre de bem com a vida, especialmente porque essa TV é fantástica, maravilhosa, está levando a nossa audiência aí para o povo inteiro do Ceará. É só alegria, é pra cima, o programa hoje também vai estar sempre no nível que a gente sempre observou aqui para trazer para você a felicidade de interagir com a gente, né, através dos nossos entrevistados, pessoas que conversam com a gente e com essa turma boa aqui do nosso lado, né, Didizão, nosso Valnei Júnior. É o Valnei Júnior ou o Valnei Santos ou Salles? E o nosso querido Johnny Guita, hoje de guitarra diferente, nova, né? Essa não é a Lucila, né? Não, a Lucila vai vir depois. É isso aí, pessoal. Vamos bater um papo legal hoje, bem descontraído aqui com uma psicóloga, que é a doutora Josimota. Ela é especialista em sexóloga. Ela é uma sexóloga, né? Com vocês aqui, o papo vai ser show, vai ser alegria, vai ser pra cima. Doutora Josimota! Tô meio animada, né? Tem que animar um pouco, né, minha filha? É verdade. Essa vida já é muito estressada, né? A gente Sim, tem que estar relaxando sempre, a gente tem né? que estar rindo, né? Tem que estar rindo Faz sempre. bem. Né? Mas é um privilégio imenso ter uma psicóloga aqui, né? Uma área tão específica, né? Uma área talvez peculiar, né? No exato. mínimo. E com certeza vai trazer para hoje assuntos que vamos abordarmos assuntos aqui que eu acredito que possa fazer a diferença na vida de algumas pessoas que estão nos observando. Espero. Né, obrigada também pelo convite, viu, Auri? Seja bem-vindo, minha filha. Mas você me fala um pouco aí da sua área, Claro. né? Você é psicóloga, Eu sou graduada em psicologia e me especializei primeiro em terapia de casais e depois eu me especializei em terapia sexual como sexóloga, né? Hoje, 90% dos meus atendimentos, ou um pouco mais, ligado às disfunções sexuais, que são as dificuldades sexuais que as pessoas apresentam. Isso tanto para casal como pessoas, casais, individuais. Você é cearense? Né? Sou cearense, mas eu fiquei 23 anos fora e faz 2 anos que eu voltei. Então, acho que eu perdi um pouquinho, né, o sotaque. Estou me reconhecendo de novo na minha cidade, que eu amo. Aí você esteve fora de Fortaleza? De Fortaleza. Eu morei fora. Estudou fora? Estudei fora, estudei na USP, estudei Mas fora em onde? muitos outros lugares. São Paulo. São Paulo. Também no Rio, estudei no Rio, também estudei no interior do Rio, em Santa Catarina. É que meu marido é militar, então a gente mudou muito, né? A esposa de militar está pelo Brasil inteiro, né? É verdade. Agora ele aposentou, né? Ele foi para reserva e a gente conseguiu voltar. Ele é cearense também? Não, só de coração. Mas você clínica? Sim, tem clínica aqui? Isso, eu tenho uma sala, né, onde eu trabalho com os meus pacientes, né, que é uma clínica, né, mas é uma clínica individualizada, só minha. Eu faço tudo, eu recebo, eu atendo, enfim. Mas explica aí para as pessoas que estão nos assistindo aí a função mesmo, essa função. Vamos lá. O que é mais interessante na sua O que trata uma sexóloga, né? Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Nas mulheres, né? A maior procura, e aí eu diria no mundo, tá?
é a falta de desejo ou o desejo diminuído. Então, as mulheres me procuram justamente quando elas estão com essa dificuldade. Às vezes são até solteiras, outras casadas, estão namorando, enfim. A segunda queixa nas mulheres, também mundial, isso em todos os consultórios de sexologia do mundo, é a anorgasmia, que é aquela dificuldade de atingir o orgasmo, ou de chegar lá, né? Depois a gente tem ali as disparonias e o vaginismo, que são as dificuldades relacionadas à dor, né? Sendo a dispareunia uma dificuldade da penetração e o vaginismo uma impossibilidade da penetração, né? Esses são os casos mais comuns. Essas dificuldades, eu não sei se é terapêutica, não sei, não sei o que eu poderia dizer, que eu sou alheio a esse tema, né, esse assunto, mas isso gera a dificuldade no relacionamento de casais? Sim, sempre influencia na dinâmica desse casal, né? Sempre acaba dificultando, às vezes, até o diálogo. Alguns casais chegam para mim com uma dificuldade que eu diria assim, já estão quase em coma, a relação já está quase em coma, né? Em função de uma sexualidade que está capenga. Distorcida. Capenga, que às vezes até não existe mais, né? E nos homens, né, voltando um pouquinho àquela questão, assim, a maior procura tem a ver com a disfunção erétil. Depois, a ejaculação precoce. Nós temos também a ejaculação retardada, que é o inverso da ejaculação precoce. E falta de desejo, que não é incomum, mas tem pouca procura. Porque os homens têm vergonha de falar sobre isso, né? Mas existe muito também, né? Tem. E eu trato todas as questões psicogênicas, né? Porque normalmente as pessoas primeiro procuram os médicos e aí eles tentam por via da medicação. Quando o médico faz exames clínicos e entende que aquilo ali não é de ordem orgânica, eles falam, cara, isso é psicológico, isso aí vai procurar uma terapeuta sexual. Aí eles chegam para mim, elas, né, enfim. Uhum. Interessante, mas veja bem, existe nesse relacionamento todo, eu quero muito ligar essa parte de relacionamento com casais, claro, né? Porque eu acho que a grande dificuldade hoje de casais exatamente por conta, eu acredito que tenha muito a ver por conta dessa questão, tanto do homem como da parte da mulher, né? Uhum. Dessas dificuldades. Principalmente depois de uma relação de muito tempo, né, Auri? Assim, uma relação já um pouco desgastada, a gente vê muita falta de desejo. Concorda? Mas essa coisa da falta do desejo aí, provém de quê? Nossa, são tantos fatores. A gente não tem como simplesmente dizer, olha, aconteceu por X. Inúmeras coisas podem interferir. No caso das mulheres, a autoestima é uma delas. Como eu falei, uma relação desgastada, às vezes o parceiro já nem olha direito, né? Eles esqueceram de namorar, viraram pai, mãe e esqueceram de ser casal. Questões hormonais também estão ali presentes, mas como psicóloga eu diria que essa é uma porção menor, né? Até porque tem muita mulher que fala assim, mas eu tomo anticoncepcional e por isso que minha libido está baixa. Eu falei, gente, o anticoncepcional foi inventado na década de 60. Antes disso as mulheres já tinham falta de desejo, ou seja, não é uma questão só hormonal, sempre existiu. Isso está muito ligado à nossa cabeça, a maneira como a gente se reconhece no mundo. E às vezes a gente está tão perdida numa relação, perdeu a identidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aí a mulher acaba perdendo o desejo. Vou usar um termo aqui, perdeu o tesão até pela vida, né? Pois é, interessante, doutora, que a gente sabe, pelas conversas, pela vivência da gente, né, que existe tanto esse lado da frieza, né? Sim. Mas existe o outro lado também, daquela que a gente pode dizer assim, a mulher... que gosta demais, quente demais, né? Que bom, né? Que bom que existam mulheres que se descobrem, que se conhecem. Essas mulheres, normalmente, as mulheres que curtem a sexualidade delas, assim, de uma forma saudável, são mulheres que normalmente têm um contato com o seu corpo de forma mais livre. Então, quando a mulher começa a se perceber, entender quais são os prazeres desse corpo, e não tem mais barreira. Aí ela quer. Uhum. E com relação assim os maiores problemas que lhe aparecem, né? Sim, como eu falei, assim, a maior procura nas mulheres é a baixa de desejo, né?
E não só no meu consultório, isso é um dado que a gente tem quando a gente encontra os colegas de trabalho nessa área, é mundial. Estou falando dentro de um contexto ocidentalizado, né? Eu não vou nem falar do Oriente, que isso aí é uma outra questão. Mas dentro de um contexto ocidentalizado, a maior procura nos consultórios é a baixa de desejo. Mas o que é que você atribui a essa falta de desejo, além disso que já foi falado, assim, né? Assim, é que tem muito, eu sei que são muitos os fatores, sim, mas muitos, assim, inúmeros. na A gente prática, não tem aí, como... no que você vive no dia a dia aí, o que é que você... A nossa educação, Auri, a educação feminina, né? Ela é muito repressora ainda. A gente ainda não tem uma educação que permita que as meninas cedo se reconheçam, cedo possam experimentar a sexualidade sem medo, sem culpa. Normalmente, quando a menina começa a experimentar a sua sexualidade, ela o faz de forma assustadora, assim, aquela história, ou vai doer, né, a primeira vez, ou ela pode ser mal falada, ou ela pode engravidar, ou pode pegar uma DST, mas ninguém nunca fala do prazer. Acho que as pessoas têm muito medo de falar do prazer, porque a sensação que as pessoas têm é que vai incentivar essa menina a transar, e não é isso. Quando a gente informa as pessoas, vocês têm um grupo de pessoas bem informados sobre o assunto que vão viver aquilo de forma muito mais plena, né? Então, essa é uma das questões. Mas não é tudo. Por quê? Porque quando a gente cresce, né, não adianta a gente ficar nesse jargão. Porque minha mãe e meu pai não me deram essa educação, então hoje eu sou reprimida, bababá, que é um discurso que todo mundo fala hoje. Mas a gente cresceu, a gente tem mais é que perdoar isso. Foi o que eles puderam nos dar. Né? Tiveram provavelmente uma educação até mais repressora. Mas você acredita mesmo que isso tem muito a ver com... Mas no passado existia eu vou dizer assim, um pudor, né, muito grande. Sim. As pessoas não se exibiam tanto. Exato. As mulheres conservavam, guardado o seu corpo. E nunca tinha, a gente não via falar disso aí. É verdade. Esse exibicionismo aí também. Você vê hoje, né, um excesso, talvez, como você está falando, né, de uma... sei lá, de uma exposição do corpo, mas isso não significa que essas mulheres estejam libertas. Só para você ter ideia, eu recebo mulheres que vão no meu consultório de 18 aos 60, 70 anos, e é por isso que eu estou falando assim, nessa faixa etária dos 18, mulheres que nunca nem se olharam. Quando você fala assim, você já se tocou? Elas, o que é isso? É quando eu falo, vamos lá, né? Vai em casa, brinca, né? E ela fala assim, não, eu tenho que olhar mesmo? É incrível, porque você pode no Instagram postar quase nua, mas quando é para você olhar o teu corpo ou uma região dele que remete ao prazer, as mulheres recuam. Por isso que eu acho que ainda existe uma influência muito grande da nossa repressão. Meninos e meninas são criados de forma muito diferente, Auri. Quando o menino nasce, ainda na nossa cultura, todo mundo diz, segure suas cabritas que meu bode está solto. Mas me diga uma coisa, essa cultura que tentaram implantar aí dessa coisa de menino não é menino, menino não é menino, essa coisa aí também será assim no afeto, não é que tentaram implantar, não. Isso sempre existiu, a gente que nunca quis ver. E talvez hoje a gente esteja abrindo os olhos para uma coisa que seja natural. Eu sei que talvez muita gente vai olhar para mim com olhos um pouco estranhos, né? Eu já estou olhando. Né? Eu imagino. Mas é fato, essas pessoas sempre existiram, só que não encontravam um lugar para se expressar. E talvez hoje exista isso. Mas você, como profissional, não sei, qual é a sua linha mesmo de trabalho? Não, a linha assim da psicologia. Eu sou terapeuta sexual, né? Sistêmica. Freud, tem esse pessoal sistêmica. Aí? Não, sistêmica. Eu trabalho com famílias, normalmente um olhar familiar. Sim, mas olhar familiar não tem muito a ver com a questão da cultura da religião? Não entendi. A cultura da religião, que eu quero falar assim, o que sempre foi passado para as pessoas que, por exemplo, o sexo é para procriação, sim, né, essas coisas todas. Uhum. Eu acho que talvez que essa libertinagem aí da sexualidade, isso não gera é que está gerando esse problema dessas friezas, dessas coisas todas aí? Das friezas? Frieza, você fala da falta de desejo? Eu tô falando, quando eu estou falando de frieza aqui, estou falando de falta de desejo, né? Olha, ele pode até influenciar, mas não é tudo, tá? Assim, normalmente, como eu falei, os componentes principais têm a ver com a nossa autoestima, pelo menos no caso da mulher. No caso do homem, né, por exemplo,
Existe sim homens com uma baixa libido. Normalmente eles procuram primeiro um urologista para fazer uma reposição de testosterona, mas quando isso não funciona, aí vem para mim, porque aí é psicológico. Mas normalmente são homens que, de maneira geral, às vezes também têm internamente alguns preconceitos, né? Por exemplo, eu recebi um tempo atrás um rapaz que ele gostava muito da parceira dele, mas quando eles casaram, a imagem que ele passou até dela era tão respeitosa, mas tão respeitosa, que ele deserotizou, inclusive, a parceira. E aí o desejo dele, foi para os pés. Olha que loucura. Coisa esquisita. Doutora, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já, ok? Tá bom. Arquivo musical. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Já pensou em ganhar uma TV 42 polegadas novinha? Agora com a SBC ficou mais fácil. Você precisa apenas estar com as parcelas do seu plano em dia, que já estará participando. Não deixe essa oportunidade passar. O sorteio será realizado dia 31 de março às 21h30, no programa do Auri, na TV Metrópole Canal 16. SBC e você, unidos para sempre. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. Venha fazer parte dessa família você também. SBC e você, unidos para sempre. SBC tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre. SBC tá no coração. Me desespero a procurar alguma forma de me falar. É isso aí, pessoal, de volta aí com a doutora Josi Mota, sexóloga, psicóloga. Doutora, deixa eu te falar uma coisa. Veja bem, existe hoje os preceitos, eu estou falando de religiosos, né? De religião que ensina as coisas muito diferente do que hoje, o que está aí na moda, na psicologia, no que você faz, né? E a gente não vê assim um índice de problemas, de separações, de outros problemas, né? Por exemplo, religiões aí que estimulam, ensinam ao jovem que o sexo é para a procriação e tem que ser depois de um casamento legal e legalmente casado, né? Sim. Mas o mundo, no geral, se for tratar desse assunto, né, mais religioso, bíblico, né, o mundo está muito mais depravado no que diz respeito às coisas, porque isso aí eu pergunto para você, assim, como você vê, eu não sei se você tem pesquisa ou procura conhecer, né, como as religiões, as pessoas que vivem dentro de uma religião que tem
esse cuidado, né, com essa questão de sexo, né? Ter o sexo, inclusive, em determinadas situações, fora do casamento, como pecado, né? Na sua visão aí, como é que você vê essas coisas? Isso atrapalha, gera mais problemas ou não? Eu queria que você desse a sua opinião com relação a isso. Bom, vamos lá, Uri. Assim, a sexologia não vai entrar em termos de religião, até porque é uma ciência, a religião faz parte de um outro contexto, né? Mas, e como ciência, a gente não prefere, ao contrário da religião, não doutrinar ninguém. A gente recebe as pessoas... Sim, mas né? Se uma doutrina for para o bem das pessoas, não vale? Mas aí o que é bem e o que é mal? Isso é bem subjetivo, né? Isso é muito subjetivo. O que pode ser bom para você pode ser mal para outra pessoa. Enfim, por isso que eu perguntei para você. Uhum. Existe alguma estatística que mostram que as pessoas que vivem dentro de um padrão religioso, né, têm menos problema do que as pessoas que não vivem? O que a gente vê no consultório, né, é que a repressão ligada às religiões, elas trazem muitos prejuízos psicológicos para a sexualidade, né? Eu não estou aqui dizendo... Mas no seu consultório aparecem mais pessoas religiosas ou pessoas... meio termo, de tudo. Aparece isso que eu queria entender, certo? Tá, aparece de tudo. Mas no meu consultório, o que eu observo, por exemplo, quando a gente vê a questão do vaginismo, né, que é essa impossibilidade de penetração que a mulher tem. Muitas vezes o conceito religioso está tão arraigado que a mulher se sente culpada e aí ela gera no corpo dela aquela pressão que impossibilita que ela relaxe e abra o canal vaginal. Isso quer dizer que se a pessoa não tiver religião, ela não tem esse problema? Não estou dizendo que tem religião, tem isso. Tem pessoas que também não têm religião e também tem isso, mas eu estou falando que existe um grande número de pessoas mais ligadas a esses conceitos que aparecem dessa maneira. E eu não vou chegar lá dizendo assim, deixe sua religião ou coisa do gênero, jamais, né? O que a gente faz ali é fazer com que essa pessoa entenda o que está disparando no corpo dela esse travamento. E aí ela consiga relaxar, né? Fazer com que o corpo dela aceite aquilo. Mas muitas vezes internamente ela está dizendo isso é errado, isso é pecado, isso não pode. E aí a gente vai trabalhar o que é para ela essas sensações, o que é para ela essas máximas que ela tanto guarda dentro de si, sem ferir nenhuma religião, sem ferir aquilo que ela acredita de forma alguma, até porque como ciência a gente não tem intenção de passar por cima de ninguém, né? Certo, mas hoje já está comprovado que a ciência já teve os seus equívocos, né? E tem com muitos, certeza, né? Também, né? A ciência, assim como a gente, foi formada por humanos, né? No passado era científico, era ciência, era o que era correto. E hoje está se provado que nem tudo que era ciência, que era correto, era correto. Né? E também, Auri, assim, tudo que diz respeito ao humano, não existe um padrão. Por isso que é difícil, inclusive, para a ciência, criar um parâmetro dentro da própria ciência para equiparar. Ela cria, na verdade, ali algumas teorias, mas isso não se aplica a todo mundo. E é isso que a psicologia faz, né? A gente tenta dimensionar dentro de cada um, dentro de cada pessoa individualizada. Todo tratamento é feito em cima disso, individualizado. Doutora, eu tenho também informações de que uma coisa que atrapalha muito o relacionamento do casal, estou voltado muito para o casal, porque a maioria das pessoas que nos assistem são famílias, né? O que atrapalha muito, às vezes leva até o divórcio, chama-se a pornografia. Né? Sim. Pornografia, a pessoa que gera um vício, né? Uhum. E isso tem destruído alguns casamentos. Né? Como é que você vê essa coisa aí Olha, a pornografia ela acaba prejudicando principalmente, eu vejo, os jovens, tá? Porque ela cria nos jovens, né, uma expectativa de que o sexo seja igual àquilo que está na televisão ou no vídeo que ele está assistindo. E quando ele vai para um sexo real, muitas vezes ele se frustra. Quando ele vai, porque alguns outros ficam tão focados, ou até que a gente chama compulsivamente ligados à pornografia, que eles acabam nem querendo um sexo real. Eles se bastam ali. Nos casamentos, isso também às vezes é complexo. E às vezes eu recebo casais com essa demanda, né? E o que a gente vai tratar ali é que às vezes o que está faltando é eles gastarem essa energia dentro da própria relação. Né? Eles estão gastando energia fora da relação. Por que não leva essa brincadeira, essa fantasia para a sua parceira, né? Para os dois brincarem ali?
A turma aqui do Arquivo Musical tá Eu ali já vi que eles apreensiva. estavam ali Tá se mexendo, mexendo. querendo aí fazer. Tem alguma indagação aí para a doutora? Aproveita aqui fazer uma. Aproveita, né? Todo dia que a gente tem aqui um consultório, uma clínica. Tudo bem, então vamos aproveitar aqui e perguntar à doutora. Casamento, quando ele chega na fase de 35, 40 anos, o que pode acontecer entre o casal quando ele já perde assim, um pouco, né, a vontade? Né? Eu tenho uns amigos que já falaram para mim isso, sabe? Sim. Entendeu? Os amigos de trás aí, Johnny Guida? Não. Eu vi um dedinho aí escorrendo, né? Ficou só... Bom, o que pode acontecer, assim, você falou... Será por causa da convivência ou algumas discussões? Porque o casal sempre, geralmente, com muito tempo, ele sempre se desgasta, né? De tanta discussão. Como é teu nome? Valnei. Valnei, assim... Tudo que é novo é maravilhoso, né? E depois de um tempo, até o carro novo perde o cheiro. Então, a gente tem que, na verdade, ter manutenção. A gente nunca pode pensar que, magicamente, as relações vão se refazer sozinha. É igual uma casa. A gente não tem que estar o tempo inteiro fazendo essa manutenção. Se você deixa cair, daqui a pouco aquela casa está desgostosa, assim. Às vezes a gente está até desgostoso, a gente muda móveis de lugar, já dá um ar diferente. Então, relação não é diferente. A gente precisa o tempo inteiro ter esse cuidado, né? O cuidado de não deixar a peteca cair, de não deixar as coisas ficarem normais demais, sei lá. É a manutenção. Manutenção, é a palavra-chave. Cuida do seu corpo, manda a sua mulher cuidar do corpo dela e da saúde tirem mental, um tempo também para ser casal, né? Porque às vezes vira só papai e mamãe ali. Vou falar isso pro seu amigo, Vou isso falar mesmo. Meus amigos, isso aí. O negócio tá meio tempo. Gostou aí da consulta? Depois me paga a consulta. Quer se consultar também, Prato? Nosso produtor está Todo mundo se escondendo agora aqui, né? Aí, até o Aderlan lá, o câmera, tá disfarçando lá. Está disfarçando ainda dela. Vai fazer a sua pergunta aí, dela. Tem microfone aí, não? Gente, eu estou assustando todo mundo. Que é isso? Pronto, o Didi vai fazer. Vamos lá, Didi. Pronto, eu queria saber se essas pequenas coisas que ao longo do tempo de casal vai acumulando, o que é que preocupa mais a ponto de separação? Estou com 45 anos de casado, graças a Deus ainda não separei não, e nem tenho vontade. O que preocupa mais? Não entendi. Isso. Mas isso é tão subjetivo também, Didi. Assim, às vezes para uma pessoa... quando o outro deixa de abraçar, já é suficiente para uma separação. E para outros, não. Para outros, para que ocorra uma separação, é necessário que haja uma traição. E traição é um conceito extremamente amplo, não necessariamente uma traição física. Mas pequenas coisas viram coisas grandes e precisam ser cuidadas, e precisam ser olhadas. A comunicação entre o casal não pode se perder nunca. E vocês têm que ser casal sempre, né? Porque às vezes, como eu falei, a gente vira muito... aquele casal que é muito padronizado, comercial de margarina, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de pagar as contas, mas esquece de namorar. Pois é o nosso caso. E como bom cearense que eu sou, né? E o cearense geralmente ele se apresenta no final do papo, a gente está bem pronto. Né? Ele brinda no final da conversa, em vez de ser no começo, né? Porque normal é no começo. Vamos brindar aqui a sua vida aqui, né? É um prazer, prazer meu. E para brindar tem que tomar, né? Senão tem que tomar, dá problema, né? Dá problema. Oh, que delícia. Se você tivesse que dar um conselho para essas pessoas que estão casais, né? Hoje vamos focar só nos casais, a gente começou aqui o tema em casal, que está hoje a ponto de separar exatamente por conta desse esfriamento, dessa falta de libido, né? Da falta de desejo um pelo outro. Né? O que é que você aconselharia as pessoas a fazer? Auri, depende também muito... salvar o seu casamento. Né? Assim, mas depende muito em que estágio está essa relação. Né? Às vezes o casal chega numa situação de penúria no consultório, que o máximo que a gente vai fazer é um paliativo ali, às vezes até para eles se separarem de uma forma saudável, se é que existe isso, mas... Sim, mas ele não quer se separar. Mas digamos que eles ainda estejam no estágio... Divisão 45 anos, 45, é?
Agora você tem 5 anos de casado, chegou num estado meio difícil de coisa. É verdade. Mas a separação não é mais viável. Não. Aliás, nunca foi. Para mim, Sim. separação não é viável para relacionamento nenhum, certo? Eu já passei por uma situação dessa, eu sei que eu não gostaria nunca de passar mais. Passar novamente, né? Você começar tudo de novo. Bom, mas para um casal que ele realmente quer brigar por essa relação, e eu acredito que quando os dois querem, sempre tem jeito, só não tem jeito para a morte, né? É eles tentarem se reencontrar, né? Tentar lembrar e se conectar com aquilo que os uniu algum momento atrás, assim. O que eles amavam um no outro, que depois, por conta daquelas pequenez, como diz o Didi, não ficou no meio deles, né? Então, tirar um pouco esses entulhos e tentar se olhar, criar um espaço para eles poderem sair de novo, se reconhecer, parar de falar só de problemas, né? E tentar se conectar realmente ao outro no olhar, seja num toque, criar coisas novas na cama. Sempre tem, gente, sempre tem. Os casais entram em roteiros muito falidos de sexualidade e às vezes pela preguiça aquilo fica sacal. Então, assim, criem coisas novas. A gente passa dos 40 anos, aí começa a perdendo os hormônios, né? E as coisas vai começando a mudar, vai mudando tudo, o corpo vai mudando também. Sim, faz parte do envelhecimento, a musculatura, né, vai desaparecendo e as gorduras vão aumentando, né? Aí você... Salos sexuais, né? Consequentemente. Mas a gente vê, doutora, às vezes aí eu acho lindo, eu acho fantástico, assim, um casal de velhinho, 90, 80, 90 anos lá, se beijando, alegre, feliz. Esse não seria o ideal? Seria maravilhoso, mas para isso não dá para a gente contar que magicamente isso vai acontecer. A manutenção tem que ocorrer sempre, para que eles possam chegar aos 80, aos 90 anos, inclusive com o desejo preservado, porque ao contrário do que a gente normalmente entende, Auri, a gente pode chegar com o nosso desejo sexual para o resto da vida. É ele mesmo, não morre. Quer dizer que essa história de depois dos 70, 60, a pessoa não tem mais desejo, isso é mito, né? É fato que os hormônios vão decaindo, assim como as nossas habilidades vão ficando um pouco mais enfraquecidas, em função do envelhecimento natural. Mas o desejo ocorre aqui, e ele é igual fome. Quanto mais você estimula, mais você o tem. Muito bem. Doutora, obrigado por ter vindo, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Obrigada. Se você quiser deixar o seu contato aí, fica à vontade. Pronto. Quem quiser me encontrar no meu Instagram é Josi, com I mesmo, .sexóloga. E lá eu respondo a todas as perguntas dos meus seguidores. Ok, doutora, muito obrigado, minha Obrigada. querida. Sucesso aí no seu trabalho. Arquivo musical, contatos para shows. 8744-8874, falar com o Didizão. Eu agradeço de coração o carinho da sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida hoje e sempre, cada vez mais. Tenha uma boa noite e sonhe com os anjos. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.